Zeros de uma função são todos os valores do domínio cuja imagem é zero, isto é, os objetos que têm imagem zero. Por exemplo, neste caso a função h tem dois zeros, o -2 e o 2, porque estes objetos, a imagem destes objetos é zero. Graficamente, os zeros de uma função são os pontos cujas coordenadas são do tipo x, 0. Isto é, portanto, os pontos são os pontos de interseção da função com o eixo das abscissas. Outro exemplo, neste caso temos a função em causa tem 3 zeros. O menos 2,33, o 0 e o 2,33. Portanto, são os objetos cuja imagem é nula, é zero. Para determinar os zeros desta função, podem utilizar, por exemplo, o GeoGebra, reparem, representam a função e depois os zeros, basta fazer o quê? Ponto de interseção da função com eixos abscissas e calculam as coordenadas, ou então a calculadora gráfica. Já agora, portanto, inserem a função, peço desculpa, inserem a expressão algébrica da função, representam a função, vão ao menu, analisar gráfico, podem imprimir também o 6 e depois o 0. 6, 1 e de imediato calculam os zeros. Portanto, limite inferior quer dizer uma vizinhança do 0 à esquerda e limite superior, um valor próximo à direita, reparem, primem à direita e à esquerda, ou à esquerda e à direita, e tenho os zeros em causa, menos 2,33, 0 e 2,33. Como se determinam analiticamente os zeros de uma função? Ora, é muito fácil, basta igualar a função a zero, ou seja, vamos ter que resolver uma equação, certo? Por exemplo, g de x igual a x ao quadrado menos 9. Se eu pretender determinar os zeros da função g, basta fazer o quê? Resolver a equação x ao quadrado menos 9 igual a zero. Portanto, g de x igual a zero. Resolvendo a equação, os zeros da função g são menos 3 e 3. Com a calculadora podemos ver uma vez mais, o processo é exatamente idêntico, é o mesmo. Representam a função, menu, analisar gráficos e 0. Portanto, limite inferior, limite superior, ok. Aqui primeiro 0 e, procedendo de igual forma, determinam o segundo. Exercício determina analiticamente os zeros da função f, portanto, basta fazer o quê? Resolver a equação f de x igual a 0. Pela forma resolvente, determinam os zeros ou as raízes da equação. Portanto, neste caso tem dois zeros, menos 3 e 1. Já agora, chama a atenção, com a calculadora podem também determinar as raízes de uma função polinomial. Já agora ficam a saber. Podem fazê-lo de duas formas. Portanto, menu, álgebra. Inserem a expressão e agora vírgula o x, porque é variável em causa, e tem aqui as raízes. Ou então podem fazer também deste modo, muito parecido, muito idêntico. Parem álgebra, em vez de estar a escrever aquilo, podem fazer grau 2, portanto, uma equação de segundo grau, raízes reais, inserem o coeficiente de grau 2, coeficiente de grau 1 e o coeficiente de grau 0, portanto, o termo independente. Ok? E de imediato tem os zeros ou as raízes da equação.